Fala galerinha, como é que vocês estão aí na nossa quarentena? Tudo certo? Então, na última aula a gente estava falando sobre a exploração do pau-brasil, né? Então, surgiu outra oportunidade de alavancar a economia portuguesa, né? Porque na realidade o Brasil era uma colônia. Esse novo meio de ganhar dinheiro era através da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar ela não é oriunda aqui do país, ela não surge aqui no nosso país, né? Ela surge numa ilha atlântica que tinha como domínio Portugal. O açúcar ele era super valorizado na Europa. E no Brasil, como a gente tem um clima favorável à plantação de cana-de-açúcar, tem também um solo favorável, então Portugal decidiu trazer para cá essa produção de cana-de-açúcar. A princípio, eles queriam utilizar a mão de obra escrava dos indígenas, né? Só que os indígenas não viam sentido nenhum. Não é porque o pessoal fala porque os índios eram preguiçosos, não queriam trabalhar. Na realidade, não era isso. Na realidade, eles não viam sentido algum em ter que trabalhar, principalmente de forma escrava para os portugueses, né? Porque a cultura deles era o quê? Caçar, né? Teria vida na aldeia. Então, o que acontece? Os índios, eles se negam a esse tipo de escravidão. Existiam nessa época grandes latifúndios. O açúcar ele foi mais importante para o Brasil no século XVI e no século XVII. Né? Portugal não tinha dinheiro, não tinha estrutura suficiente para a produção de açúcar. O que acontece? A Holanda, né? A Holanda era o país que mais tinha conhecimento sobre a cana-de-açúcar. Então, a Holanda entra junto com o Brasil para essa produção de açúcar. O açúcar ele era um produto muito bem contado na Europa. Né? Era um produto meio que de luxo, tá? Então ele era bem caro. Aí surgem os engenhos, né? Engenhos de açúcar. Né? Esses engenhos de açúcar, a gente tem a Casa Grande, que no caso era, né, do dono do latifúndio, né, do grande produtor de açúcar. A gente tem a senzala, que era utilizada pelos negros. A gente tem a casa de engenho, que era utilizada para moer a cana e fazer o açúcar. Né? Lembrando que várias pessoas sofriam vários tipos de acidentes desses engenhos, perdendo braço, mão. Né? Então era uma atividade bem arriscada. Nesse período a gente já conseguia distinguir as classes, né? As classes sociais. Então os senhores de engenho eles ficavam no topo. Né? Abaixo deles vinham as pessoas que não tinham engenho, mas também não eram escravos. E embaixo, né, como tratado como animais, existiam os escravos. Né? Eles eram tratados na realidade como objetos. Tá? Então já existia essa pirâmide no qual os senhores de engenho estavam em cima. Abaixo existiam pessoas que não eram senhores do engenho, porém não eram escravos, eles tinham pequenas porções de terra, eram comerciantes, e abaixo a gente tem aí o trabalho escravos. Nesse período, o Brasil ele era bem mais machista do que é hoje, muito mais machista. A mulher, basicamente, ela serviria para cuidar da casa e também para a reprodução. Né? Então, esse era o papel fundamental da mulher nesse período aí do ciclo do açúcar. Os senhores de engenhos colocavam pessoas da sua própria confiança para fiscalizar os escravos. E se esses escravos não seguissem determinadas regras, eles eram ali punidos, né? Torturados. A área de plantação da cana-de-açúcar, ela pega basicamente aí a parte do Nordeste toda, né? A parte litorânea do Nordeste, porque já era mais fácil de escoar esse açúcar. Né? Então, pegava já do engenho, já colocava no navio e mandava para a Europa. Os portugueses, eles recebiam alguns títulos, né, de honra pelo rei de Portugal, né, para vir para o Brasil, e aqui receberia um pedaço de terra, né, no caso latifúndio, e daí ele começaria a produção de cana-de-açúcar. Só que a exploração do nosso território ela foi muito grande, então trouxe várias consequências para o nosso Brasil. Os senhores de engenho, eles utilizavam uma técnica chamada plantation. O plantation, que foi adotado por Portugal, ele era basicamente a produção de açúcar, ou seja, só poderia produzir a cana-de-açúcar naquela região, visando aí os altos índices de lucro, né? Esses plantations eles eram controlados pelos senhores de engenho, né, com o auxílio das pessoas de confiança dele para fiscalizar os escravos, e tinha unicamente o objetivo de exportação, ou seja, produz o Brasil
leva para fora. Produz no Brasil, leva para fora, porque eles visavam o lucro. E como eu já falei para vocês, o açúcar ele era um produto muito muito bem visto na Europa. No Brasil, ele aproveitou bastante a parte da produção da cana-de-açúcar, só que um pouco depois, né, no século XVII, para o século XVIII, países como a França, a Holanda e a Inglaterra acharam outros locais para plantar a cana-de-açúcar que fosse favorável à cana-de-açúcar, como por exemplo no Caribe, ou seja, começa a ter o declínio da cana-de-açúcar, né? Os holandeses eram os maiores consumidores e os maiores interessados na compra desse açúcar, só que daí eles achavam um outro território, um outro terreno que eles poderiam plantar sem os grandes índices de impostos, né, que o rei de Portugal impunha sobre o açúcar. A cana-de-açúcar, ela demandou muito do trabalho escravo. A escravidão no Brasil, ela começa basicamente por volta de 1550, a escravidão africana, tá? 1570 fica aí definida a data inicial da escravidão. Era permitido por lei, né? Então, as pessoas que eram trazidas da África, né, elas eram colocadas aqui como um regime de escravidão. A escravidão, para os europeus, era algo que dava muito lucro, né? Por exemplo, eu levava o alambique do Brasil, né, a cachaça do Brasil, e eu conseguiria trocar por um escravo na África naquele período, né? Então esses escravos eles eram colocados nos navios negreiros. E esses navios eles careciam, né? Eles não tinham nenhuma infraestrutura para trazê-los, né? Eles eram colocados amontoados e cerca de 30%, ou seja, se tinha 100 escravos, 30 morriam antes de chegar aqui no Brasil, né? E esses escravos, os que morriam, eles eram jogados no mar, né? Alguns, inclusive, cometeram suicídio, né, porque eles sabiam já o seu destino. Além de um grande sofrimento dentro do navio, ele saberia que ele seria escravizado pelo resto da vida, né? Então, quando chegava no Brasil, as pessoas compravam, né, tinham o direito de comprar esses escravos, e eles eram tratados como um objeto, né? Tanto que a gente vê a parte dos jesuítas, né, que eles começaram a proibir, eles começaram a ficar contra a escravidão dos indígenas, porque eles acreditavam que os indígenas, eles eram animais, assim, tipo, eles seriam doutrinados a seguir o catolicismo. Lembrando que o catolicismo nessa época ele estava bem abaixo, né? Bem ruim a situação do catolicismo nessa época. Então os jesuítas eles começaram a falar, opa, índio não vamos explorar o índio. Mas olha só que ironia, né? Então não explora o índio, que é errado, mas pode explorar o africano. Essa era a visão desse período que foi bem obscuro no nosso território brasileiro. Os africanos, ao chegar no Brasil, né, como escravos, eles tinham seus nomes trocados por nomes europeus, né? Ou seja, a parte cultural africana ela era basicamente extinta. Eles não permitiam que os africanos tivessem aquele tipo de cultura que eles tinham no continente africano, né? Então, chegando aqui, eles eram proibidos, né? E eles eram penalizados se eles continuassem com aquela cultura que eles tinham no continente africano antes de chegar no Brasil. O castigo ele era bem comum, né, para servir de exemplo para os outros escravos. Um africano escravo cometeu alguma infração, algum desrespeito contra os seus próprios donos, assim, estranho, né? Falar que um ser humano não tem dono, mas naquela época tinha, infelizmente. Então desrespeitou o próprio dono, ou fez alguma coisa que não agradou o dono, esse escravo ele era penalizado, geralmente em praça pública, para que servisse de exemplo para outras pessoas não cometer o mesmo erro, né? Segundo a visão desses proprietários. Então o castigo era bem comum nessa época. O castigo, pessoal, não era coisinha simples não hoje. Hoje o castigo de vocês é ficar sem internet, ficar sem telefone, ficar sem jogar bola. Naquela época, alguns perdiam inclusive a vida, tá? Em praça pública, eles eram chicoteados, né? Eles eram humilhados. Então, isso servia de exemplo para que os outros não chegassem a cometer
esses erros. Uma parte que ajudou bastante os indígenas foi conhecer o território, porque eles já se ligaram, opa, não vou ser escravizado, estou indo embora. Né? Então eles conheciam bastante o território deles. Né? Então eles sabiam onde que os brancos europeus eles não conseguiriam chegar. E os brancos, né, os europeus, eles trouxeram vários tipos de doenças, acabaram com centenas de milhares de indígenas. Então os indígenas, além deles não deixarem ser escravizados, né, além deles fugirem para áreas bem isoladas, que inclusive a gente consegue observar até hoje que eles ficam em áreas bem isoladas, grande parte foi morta. Né? Morreram por conta de complicações ou de doenças trazidas pelo homem branco ou morto ali em conflito. Na próxima aula, aprenderemos um pouco sobre o que foi a escravidão no Brasil. Foi um período bem sombrio para o Brasil. O Brasil ele foi muito criticado porque foi o último país a deixar de mão esse lance de escravidão, né? A deixar de mão, tipo, eu sou dono daquele e aquele vai fazer o que eu mandar. Se ele não me obedecer, ele vai ser penalizado, ele vai ser morto, porque eu sou dono dele. Essa era a visão que o pessoal tinha em relação aos escravos africanos. O Brasil ele foi o último país a deixar de mão a escravidão por pressão de outros países da Europa. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai tratar um pouco mais sobre esse assunto. Tamo junto. Abraço a todos vocês.